Muito boa noite, é uma alegria nessa noite de sexta-feira, na nossa disciplina de Direito de Família, na PUC, receber a presença da professora Mariana Passos. A professora Mariana Passos, ela é diplomada pela PUC e também na nossa instituição ela fez o seu mestrado em uma área do direito que é muito pouco explorada, que é a tutela jurídica da reprodução assistida. Então, ela estudou muitas questões relativas à reprodução assistida à luz do direito, que é a sua área de atuação. Ela é também advogada e ela, felizmente, já compareceu algumas vezes na PUC em semestres anteriores para nos ajudar no estudo e no compartilhamento dos resultados de sua pesquisa, sobre temas que são atualíssimos e temas que eu sempre lembro. O professor Miguel Reale, ele dizia que não gostaria de tratar de reprodução assistida no Código Civil, por isso que tem quase nada de reprodução assistida no Código Civil, porque ele tinha certeza que depois de 2003, a medicina e a área da saúde se desenvolveria muito e o direito, caso regulasse em 2002 essa matéria, ele seria uma âncora que impediria o desenvolvimento da sociedade. Então, é uma matéria super atual e, felizmente, a gente conta com a boa vontade da professora Mariana Passos para estar junto conosco hoje e ministrar essa aula em torno de 30, 35 minutos sobre aspectos jurídicos da reprodução assistida. E depois a gente faz um debate em cima dessa matéria nova que vai ser trabalhada. Muito obrigado, Mariana. Sou todo ouvidos. Olá, boa noite. Eu sempre agradeço muito o convite, né, de participar aqui da PUC, a minha casa no coração. E é sempre muito bom poder contribuir, trazer o debate, talvez um assunto que vocês não tenham muito contato, e é muito interessante, tem várias questões, várias nuances, eu vou tentar trazer aqui, mas com certeza, né, espero que com a apresentação aqui que eu vou fazer hoje para vocês, vocês se instiguem, né, nesses questionamentos relativos à reprodução assistida. Tá? Então, vou compartilhar aqui os slides. Todo mundo está enxergando? Tá, dá para ver. Isso, eu sugeri para colocar em tela cheia. Perfeito. Deixa eu só diminuir aqui. Ui. Espera aí. Já foi no... Bom, então... Deixa eu ajeitar aqui. Tá. Então, gente, como o professor me apresentou, meu nome é Mariana, tá aqui meu e-mail, qualquer questão que eu possa ajudar vocês, fico à disposição, podem me enviar. Opa, depois eu vou arrumar o título, se vocês quiserem os slides eu envio. Essa apresentação de hoje é baseada na minha dissertação de mestrado, mas eu vou tentar trazer de uma forma que seja mais palpável para vocês. Então, autonomia reprodutiva. A gente vai estudar aqui hoje a autonomia reprodutiva e a sua relação com a técnica de reprodução assistida. Primeiramente, explicando aqui para vocês, não sei se vocês têm conhecimento, mas a reprodução assistida é a técnica médica de auxílio não somente da fertilidade, mas também da reprodução em geral, no sentido que não apenas pessoas que têm problemas de infertilidade, para procriar, ter filhos, mas também relativa a pessoas que desejam postergar a maternidade, a paternidade, porque ela oferece uma gama de técnicas médicas que permite, então, essa escolha em relação às questões reprodutivas. Então, pode-se congelar sêmen, congelar ovos, congelar embriões, e também pode se valer das técnicas para a fertilidade mesmo, né? A fertilização in vitro, e tem inseminação artificial, etc. Uma série de técnicas que servem justamente para isso. E em si, a reprodução assistida, ela tem um panorama, como eu vou apresentar para vocês, que é diferente em cada país, tá? E isso tem muito a ver com a cultura de cada país. Mas, inicialmente, o meu questionamento, né, surgiu sobre qual direito a reprodução assistida está respaldada, o que ela garante. E nessa investigação, a autonomia reprodutiva surgiu para mim, porque justamente diante desses casos muito delicados, de congelar sêmen, óvulos, embriões, existem disputas legais em jurisprudências no direito comparado, e também tem no Brasil, que falam justamente dessa liberdade reprodutiva. E eu fui estudar, então,
o que seria essa liberdade reprodutiva e qual seria o entendimento dela em relação no ordenamento brasileiro. Então, a autonomia reprodutiva, ela é um direito fundamental da personalidade, tá? Ou seja, tem uma categoria de que diz respeito à pessoa humana e os atributos a ela relativos. Os direitos da personalidade são uma categoria jurídica muito interessante que não é estanque. Conforme a sociedade evolui, vão surgindo novos direitos em relação à nossa personalidade, né? Direitos que são diretamente ligados com as questões do corpo. Então, por exemplo, da pessoa humana em geral. Então, a gente fala do direito à imagem, quando a gente fala de direito da personalidade. No caso de direito, por exemplo, quando a gente fala de integridade física. E todos esses direitos dizem respeito... Quando a gente vai dispor deles, a gente tem que realizar um termo de consentimento informado. Já dando aqui uma nuance para vocês. Porque são direitos indisponíveis em relação à pessoa. Mas, assim, a autonomia reprodutiva em si, ela vem, e o meu estudo trouxe essas informações, com base nos direitos reprodutivos e sexuais. O que seriam os direitos reprodutivos? Eles foram conquistas sociais de movimentos de minorias, e tem uma história que se interlaça. Então, assim, os direitos reprodutivos é a liberdade realmente em relação à reprodução. E o grande marco para se abordar isso, tanto em conferências internacionais, eu tô com o aplicativo ligado, desculpa se fizer barulho, do WhatsApp, eu devia ter desligado. Tanto em conferências internacionais como em mecanismos de regulação, né, internacional, que tratavam dos direitos reprodutivos. Eu trouxe alguns para vocês aqui depois, no próximo slide, que é justamente essa liberdade da reprodução. Então, o que significa? É a questão da pessoa escolher quantos filhos ter, o tempo entre um filho e outro, e a possibilidade de simplesmente não ter filhos. Parece uma escolha óbvia, mas nem sempre foi assim. E o grande marco disso foi a questão da pílula anticoncepcional, porque foi quando a mulher pôde realmente decidir as questões relativas à reprodução. Ela pode ter uma possibilidade dela através de tomar anticoncepcional, conseguir, então, administrar isso. E isso foi reivindicado porque teve muitos estados e situações, tem até julgados internacionais, né? Nos Estados Unidos tem um muito paradigmático, posso depois enviar para o professor, que justamente o estado proibiu o uso da pílula anticoncepcional, e aí teve movimentos, então, de reivindicações para conseguir essa liberação, né? E realmente o que se tratava era de uma liberdade reprodutiva. Essa palavra liberdade reprodutiva saía nos acórdons, era tratada na doutrina. Então, veio então esses direitos reprodutivos. E os direitos sexuais é a possibilidade de se relacionar livremente em relação à sexualidade. Vem muito dos movimentos da época das reivindicações LGBT, nos movimentos do HIV, foi essa época em que esses assuntos começaram a vir à tona, tá? Então, só para contextualizar vocês. Então, desses dois direitos, surge, então, a autonomia reprodutiva, os pressupostos dela. E aqui eu trago para vocês os direitos reprodutivos nos mecanismos internacionais, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, Conferência do Teherã e a Conferência Internacional da População e Desenvolvimento no Egito, que consolidaram, então, essa ideia dos direitos reprodutivos. Lembrando, direitos reprodutivos também falam, e direitos sexuais, sobre saúde reprodutiva e sexual. Não só a questão da liberdade, mas também em relação à saúde, de informar a população, trazer mecanismos para a população ter realmente conhecimento sobre essas questões. Aqui os direitos sexuais eu trouxe qual é o mecanismo internacional que tratou deles, tem alguns outros, mas esses que eu elenquei aqui são os principais. E agora os pressupostos da autonomia reprodutiva como um direito fundamental dentro do ordenamento jurídico brasileiro. A gente tem na nossa Constituição a previsão da liberdade de planejamento familiar, ela é garantida constitucionalmente, então é a liberdade de decidir esse projeto parental de forma livre, sem coerção. E o direito ao corpo. O direito ao corpo é justamente a tutela sobre esses bens existenciais da personalidade. É eu decidir se eu vou ou não dispor. Exemplificando para vocês conseguirem visualizar. Quando eu vou fazer uma tatuagem, eu tenho que consentir que seja feita uma violação aqui à minha integridade do corpo, ou uma cirurgia. Eu tenho que consentir, então, que possa ser feito isso. E, do mesmo modo, em questões relativas à reprodução, eu preciso consentir, porque
porque a gente está falando de um atributo da personalidade. Então, esses dois fundamentos garantem, então, a autonomia reprodutiva dentro do direito brasileiro, como um direito que não cabe nenhum tipo de coerção, seja do Estado, seja do particular, dos particulares. E a gente vai ver um pouquinho como isso ocorre na prática. Aqui eu trouxe para vocês nesse slide a autonomia reprodutiva exercida na prática. O que significa? Significa a decisão de ter ou não filhos. A gente poderia discutir a partir delas questões relativas ao aborto, né? Se essa questão do direito ao corpo, etc., fundamenta uma discussão, né? Não aqui defendendo um lado ou outro, mas ela abre para esse debate. A ideia de poder ter acesso às técnicas de reprodução assistida é uma forma de garantir a autonomia reprodutiva das pessoas. Mas pensem comigo, parece óbvio, mas não, em alguns países o acesso à reprodução assistida ele é restrito. Tá? Isso é bem interessante no sentido comparado, porque no Brasil a gente tem um livre acesso, mas não é assim em todos os lugares do mundo. Dando um exemplo para vocês, na França, somente ano passado foi liberado que mulheres homoafetivas femininas pudessem se valer das técnicas de reprodução assistida. Então, tem países que só permitem o acesso a pessoas que têm doenças ligadas à infertilidade, e não por querer congelar sêmen, óvulo, postergar maternidade e paternidade. Então, seria isso uma violação, então, da autonomia reprodutiva, né, esse não acesso? O congelamento de gametas também é uma possibilidade de exercer autonomia reprodutiva, postergando a maternidade ou a paternidade. O exercício pós-mortem do projeto parental, ou seja, a reprodução assistida pós-mortem, talvez vocês já tenham ouvido, quando uma das partes vem a falecer e está em tratamento, existe aí uma possibilidade da outra parte seguir, então, com a gestação ou o homem seguir também, a gente vai ver isso com uma gestante por substituição. E a ideia de ser gestante substitutiva, ou doar gametas e embriões. Gente, gestante substitutiva é a famosa, entre aspas, barriga de aluguel. É proibido no Brasil qualquer compensação financeira. Mas, independente, em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, é possível pagar para usar uma barriga de aluguel, entre aspas. Uma gestante solidária, né, que a gente tem aqui. E o que acontece? Isso é uma escolha que diz respeito o nosso direito ao corpo. Eu estou autorizando e permitindo né, ter uma gravidez para outras pessoas. Então, é uma liberalidade e um exercício dessa autonomia reprodutiva. Também a ideia de doar embriões, óvulos, sêmen, também é uma liberalidade. É um exercício dessa autonomia reprodutiva em relação ao direito ao corpo. Violações dessa autonomia, mencionei já algumas para vocês, mas as questões de limite ao acesso da própria técnica de reprodução assistida, por exemplo, limitar o acesso para casais homoafetivos, isso é uma violação da autonomia reprodutiva? Ou porque não são casados, somente têm uma união estável, então não poderia ter o acesso, tá? Ou descartar gametas ou embriões sem uma autorização prévia das partes, né? Isso também é violar a autonomia reprodutiva das partes. Aqui eu trouxe para vocês, beber uma água aqui. Eu trouxe para vocês a nova resolução do Conselho Federal de Medicina, porque aqui no Brasil nós não temos uma lei, nós temos apenas resoluções do Conselho Federal de Medicina que servem para regulamentar a prática. Existem críticas pelo fato de ser uma resolução e não lei, e isso trazer uma insegurança jurídica. Mas, por um lado positivo, as resoluções elas vão se renovando de tempos em tempos, muito mais frequente. Acho que veio uma pergunta no chat. Eu estou explicando ali para o pessoal que está logando com eles. Pode seguir, desculpa. Tá, não. Essas resoluções elas vão se atualizando de tempos em tempos, tá? E desse modo, então, a gente consegue seguir muito mais o avanço social, né? Por exemplo, antes, as resoluções anteriormente no Brasil não falavam de casais homoafetivos. Hoje, já há um bom tempo, desde 2010, tem essa previsão, né, de possibilidade de casais homoafetivos, então ela vai se atualizando. E isso é positivo, no sentido de liberdade reprodutiva, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês alguns pontos importantes, que a reprodução assistida, a técnica, né, de reprodução assistida, ela tem a ideia de auxiliar no processo de procriação. Não fala, então, aqui da ideia de que tem que ter uma doença de infertilidade, o acesso é livre, né?
As técnicas de reprodução assistida podem ser utilizadas para doação de gametas, né, ócitos, óvulos, e na preservação de gametas, embriões e tecidos germinativos, por razões médicas e não médicas. Então, já deixa claro isso, que não precisa ter. Deixa eu andar aqui o slide. Todas as pessoas capazes que tenham solicitado o procedimento e cuja indicação não se afaste dos limites dessa resolução podem ser receptoras das técnicas. Um exemplo, tá, que não se permite aqui no Brasil acesso à reprodução assistida é quando tu deseja, tu pode gestar, mas tu não queres gestar. Então, tu simplesmente busca a gestante por substituição ou alguém porque eu não quero. Isso sim, não pode. Para gestação por substituição ocorrer no Brasil, a gestante tem que realmente ter algum problema para uma impossibilidade médica para gestar, tá? Isso sim é uma situação aqui específica, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos não existe isso. A gente sabe algumas famosas que, por não quererem ficar grávidas, né, pagaram essas gestantes para gestarem por elas. É aquela famosa Kim Kardashian, tem umas outras. Então, lá pode, né? Aqui não. Então, aqui eu trouxe para vocês que é permitido o uso das técnicas de reprodução assistida tanto para heterossexuais, homoafetivos e transgênero. E vocês vejam bem que teve as ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas pelo STF, que foram atualizadas. Na hora de tu marcar a dinâmica, que vai durar 2 horas, né? Opa! Eu larguei no meio. Foram... Oi? Tirei o som ali, que estava aberto o áudio de um colega aí. Tá. Foram se atualizando, então, e aí as resoluções acompanham esses julgados. Elas acompanham essas atualizações jurídicas, esses movimentos sociais, né? Então, aqui eu trouxe para vocês que a doação de gametas não pode ter caráter lucrativo ou comercial. Isso aqui no Brasil a gente não pode pagar por bens do corpo, não existe essa possibilidade de troca comercial em relação a isso, tá? Que nem eu falei, no direito comparado, tem em outros países que sim. Aqui a gente preza pelo sigilo em relação a esses doadores de gameta, o que faz com que algumas pessoas busquem em outros países os gametas, comprar gametas. Então, sim, pode realizar a reprodução assistida aqui, mas comprar um sêmen ou um óvulo nos Estados Unidos, por exemplo, em que tem um banco de sêmen que mostra fotos, mostra quem é a pessoa. Aqui é tudo, se preza pelo anonimato desses doadores. E essas doações são feitas por mera liberalidade, né? Então, desse modo, a gente tem uma amostra muito singela de doadores de sêmen gameta, né? Possibilidades. Diferente de outros lugares em que é pago, tá? São nuances, né? Mas aqui é regulado desse modo e eu não vejo mudar tão cedo o fato de ser uma doação e não ter qualquer tipo de remuneração. Aqui a questão que mudou nessa nova resolução é que, para descartar os embriões, precisa de autorização judicial, tá? E tanto as pessoas que desejam descartar, quanto a clínica, tem que pedir essa autorização judicial. E aqui eu trouxe um trecho, eu não podia revelar, mas foi uma situação que foi pleiteado pelo casal, a questão de descarte dos embriões, né, pleiteado judicialmente, dizendo, olha, nós queremos realmente descartar. E aí, aqui um trecho do que foi em primeiro grau, já o juiz mencionou o seguinte, que quando pediram, né, então, esse descarte de embriões, o juiz mencionou que, feitas essas considerações, né, anoto que a exigência de autorização judicial para descarte de embriões, como previsto nessa resolução, afigura-se inconstitucional, por afronta ao princípio da legalidade esculpido no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Existe um grande debate se essa autorização, na verdade, ela é realmente necessária. Ao meu ver, é até uma violação à própria autonomia reprodutiva que as partes podem decidir em relação ao descarte ou não de embriões. Aqui eu faço um parênteses para vocês, que nós temos no Brasil uma ação direta de inconstitucionalidade 3.510, que foi julgada em 2009, se eu não me engano, que regulamentou, né? Ela não é não existe lei sobre isso, mas tem uma decisão, um entendimento do STF dizendo que os embriões podem sim ser descartados, tá? E deste modo, os embriões criopreservados, ou seja, congelados, não são considerados vida,
diferente do embrião in útero. Então, por isso, esse pressuposto de que o embrião teria ou não direito à vida, que é uma discussão jurídica ainda válida, mas já foi aplacado por esse julgado do STF, tá? Então, por isso a gente fala dessa questão do descarte tão abertamente aqui no Brasil, é tranquilo isso. Só a questão da autorização judicial que veio nessa nova resolução, onerando o hospital e onerando as partes, porque precisam, através de um advogado, pleitear isso judicialmente. Aqui, então, a gente tem a previsão da possibilidade da reprodução assistida pós-mortem, mas realizar esse projeto parental pós-mortem é também uma forma de exercício da autonomia reprodutiva, como eu mencionei. Todavia, vamos atentar aqui para o artigo 1597 do Código Civil, que vai tratar da presunção, né, de filiação dos filhos concebidos na constância do casamento. E aí, nos incisos ali, a partir do 3º, vai falar dos casos de reprodução assistida. Então, vai se presumir filhos, né, concebidos na constância do casamento, os havidos por fecundação artificial homóloga, que é a técnica que usa tanto o óvulo quanto o sêmen do casal, não pega nenhuma doação, por isso homóloga, mesmo que falecido o marido, ou seja, pós-mortem. É possível. Nada falou aqui de consentimento, nada falou de autorização. O inciso 4º, os havidos a qualquer tempo quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga, de novo, né, embriões criopreservados né, de gametas do casal. E os havidos por inseminação artificial heteróloga, aí sim, com doação de algum gameta. E aqui diz com prévia autorização do marido, porque já presume que é uma doação de sêmen, porque é muito mais difícil doação de óvulo, tá? O código, naquela época, quando foi feito, tinha essa ideia, mas hoje nós temos também um número considerável de doações de óvulos. Então, aqui fala somente na prévia autorização do marido para questões de inseminação artificial heteróloga. Nada diz da questão pós-mortem no código. Então, as clínicas não tinham um consentimento expresso para isso em algum momento. Sim, hoje elas têm termos de consentimento que até menciona a questão de se alguém falece, se ocorre o divórcio, para quem vai o embrião. E são esses os casos que a gente vai ver na jurisprudência. Discussões acerca da destinação do embrião, principalmente. Então, as clínicas têm esses termos, mas hoje a gente tem um entendimento, tá, feito pelo STJ, que julgou o RESP em 2021, ano passado, deixando claro que a gente precisa de uma autorização expressa da pessoa falecida para realizar essa reprodução assistida pós-mortem, tá bom? Então, não adianta ser um documento da clínica, tem que ser um documento específico para tal. Assim, aqui eu menciono para vocês o caso, que é muito interessante, julgado pela 4ª turma do STJ, que proibiu, então, o implante de embriões criopreservados em uma viúva, por entender que tal procedimento, para ser realizado após a morte do cônjuge, depende de consentimento expresso e inequívoco. Na origem do caso, os filhos do primeiro casamento pediram judicialmente, então, que essa viúva fosse impedida de utilizar o material genético do pai deles, que faleceu em 2017, sustentando que não existia documento que comprovasse essa autorização dada em vida. O falecido e a viúva eram casados desde 2013 sobre o regime legal de separação absoluta de bens, já que ele tinha 72 anos na época da celebração do matrimônio. Em testamento particular, o falecido teria deixado a parte disponível da herança para os filhos do primeiro casamento e para a esposa o valor de 10 milhões, além do dinheiro necessário para a compra de um apartamento. Então, ele tinha feito um planejamento aí patrimonial em relação às questões pós-mortem, nada foi dito em relação a essa suposta nova prole fruto de uma reprodução assistida pós-mortem. No caso, então, os ministros observaram que a decisão de autorizar a utilização dos embriões projetaria efeitos para além da vida do indivíduo, com implicações não só patrimoniais, mas também relacionadas à personalidade do genitor e dos que seriam concebidos. Então, vejam bem, as implicações não são patrimoniais, mas elas também são existenciais. A sua manifestação da vontade deveria se dar de maneira incontestável, por meio de testamento ou outro instrumento equivalente em termos de formalidade e garantia. Então, vejam bem, precisa de um documento bem específico, e deixando isso claro,
Para o magistrado considerar o contrato de prestação de serviços com o hospital, então, o documento que a viúva alegava, que autorizava, era um contrato de prestação de serviço com o hospital, que deixava que a vontade do falecido em deixar os embriões para ela, né? Ele colocou nesse documento que, em caso de falecimento, os embriões, ela seria destinatária desses embriões, mas não para implante, sim para decidir se ela ia realizar alguma doação, ou se ela ia descartar esses gametas, tá? Então, até eles mencionam que isso daqui iria violar, permitir essa reprodução assistida pós-mortem, violaria o próprio desejo desse falecido, do decujus, porque ele já tinha, né, o testador já tinha feito um testamento e deixado as coisas especificadas sem incluir essa prole futura. Então, o hospital também entendeu que não havia autorização, e aí, nas palavras do ministro Salomão, que a autorização dada no contrato serve apenas para que a viúva possa ceder o material genético para pesquisa, descartá-lo ou deixá-lo intocado, mas nunca implantado em si, porque aí necessita de autorização prévia e expressa. Esse caso é muito interessante, que deixou claro isso, então, para as clínicas de reprodução assistida, a necessidade de documento expresso, isso tem que ser informado para as partes. Aí eu trago a questão seguinte, e o viúvo? Se quem falece no meio dessa situação da reprodução assistida é a mulher e não o homem, e eles têm embriões criopreservados. Para vocês verem como a gente evolui em termos sociais e como o direito acompanha, aqui nós temos os enunciados das jornadas de direito civil. De 2004, dizia que a mãe era aquela que gesta, que não podia se interpretar de forma ampliativa aqueles incisos do artigo que eu mencionei lá para vocês no outro slide, o 1597, que falam no caso de sêmen, né? Em que não caberia interpretar, então, esse artigo de forma ampliativa, entendendo que caberia para a mulher, para o homem, essa possibilidade, no caso de falecimento da mulher. Porém, a gente já evoluiu, e em 2018 saiu, então, um novo enunciado, dizendo que é possível, então, ao viúvo ou ao companheiro sobrevivente acessar essas técnicas de reprodução assistida póstuma, por meio da maternidade de substituição, a famosa entre aspas. Eu falo porque às vezes as pessoas não sabem muito bem o que é maternidade de substituição. Então, é a barriga de aluguel, ou seja, o viúvo se valer de uma barriga de aluguel, entre aspas, não é a nomenclatura correta, vamos deixar claro isso aqui. Então, se valer disso para realizar a reprodução assistida pós-mortem, porque no caso do homem, viúvo, precisaria de um útero, né? Então, desde que haja expresso o consentimento manifestado em vida pela esposa ou companheira. O registro dos filhos na reprodução assistida de pais homoafetivos, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês as regulamentações, que é permitido para todos os tipos de famílias plurais esse registro. Temos o provimento 52 do CNJ, que fala que os heteroafetivos ou homoafetivos forem casados ou conviverem em união estável, apenas um deles poderá comparecer ao cartório para fazer o registro. Na certidão dos filhos de homoafetivos, o documento deverá ser adequado para que seus nomes constem sem distinção quanto à ascendência materna ou paterna. Quem pode ser a gestante por substituição? Então, no Brasil é por liberalidade e só parentes até 4º grau podem doar o seu útero. Então, até, né, no caso, mãe e filha, avó e irmã, tia e sobrinha e primas, tá? Podem doar o útero. E, no caso, se a gente não tem essa pessoa na família, a gente pode pedir uma autorização para o Conselho Federal de Medicina por alguma outra pessoa, também pode ser feito. Mas, no geral, quem busca essa técnica e tem condições financeiras, porque é um procedimento caro, vai para o exterior, porque aí geralmente prefere pagar alguém para fazer esse tratamento do que ter alguém da família. Não que não ocorre, mas é, digamos, mais raro. Porque não quer o vínculo, né? O vínculo, toda a questão emocional que envolve alguém da tua família estar gestando, é bem delicado, né? Delicado. Aí, como se registra esses filhos, né? Isso é uma questão interessante, que, de acordo com o provimento 63 do CNJ,
o registro de nascimento das crianças geradas por meio da técnica de reprodução assistida de gestação por substituição poderá ser solicitado no cartório de registro civil, não sendo necessária qualquer intervenção judicial. É importante destacar que o nome dessa parturiente não constará no registro de nascimento da criança, mas sim o dos pais biológicos. Por quê? Porque a criança já sai, ela já sai com uma declaração de nascido vivo no nome dos pais e não da gestante. Por quê? Porque ela vai ter um documento da clínica afirmando, né, o casal que foi feita essa doação, tem um consentimento da doadora temporária de útero, esclarecendo essa questão, e aí é possível registrar. Gente, isso é uma questão para vocês se atentarem, porque a gente vai conversar sobre esse artigo 17 do provimento do CNJ quando eu falar agora de inseminação caseira. Então, prestem atenção aqui, ó, que é necessário que ambos os pais compareçam no cartório munidos dos seguintes documentos: a declaração de nascido vivo, uma declaração com firma reconhecida do diretor técnico da clínica, centro ou serviço de reprodução humana, que foi realizada a reprodução assistida, indicando que a criança foi gerada por reprodução assistida heteróloga, assim como o nome do beneficiário. Ou seja, quando tem uma doação de gametas, também tem que levar esse documento da clínica mencionando essa autorização para realizar, que foi feita por doação de sêmen ou de óvulo. Certidão de casamento, certidão de conversão de união estável em casamento, escritura pública de união estável, sentença que foi reconhecida união estável do casal. Um termo de compromisso firmado pela doadora no caso de gestação por substituição, termo firmado pela doadora temporária do útero, esclarecendo a questão da filiação. E aí consegue registrar sem ação judicial. Aqui eu trouxe para vocês o caso... Estou com um pouco de medo da minha bateria, está meio ruim. O caso aqui também que fala sobre disputas de embriões criopreservados, tá? Esse caso foi julgado pelo TJ do Distrito Federal, agora no início deste ano, que trata sobre um casal que estava se divorciando e tinha embriões criopreservados. No caso, a mulher desejava seguir a implantação desses embriões e o ex-cônjuge dizia que não, que, na verdade, ele queria que fossem descartados. O colegiado vai decidir que a vontade procriacional pode ser alterada e revogada de maneira legítima e válida até a implantação do embrião criopreservado. Vejam bem, esse embrião, ele, após colocar ele em útero, não, a gente está falando de aborto. Mas até esse momento, quando o embrião está congelado, esse consentimento ele pode sim ser revogado. Por quê? Porque a gente está falando justamente da autonomia reprodutiva, que é um direito fundamental da personalidade. E para dispor de direitos da personalidade, a gente tem que consentir, né? Por exemplo, quero tirar fotos para vou ceder a minha imagem para uma revista. Imagem, direito à imagem também diz respeito a um atributo da personalidade. Eu tenho que dar meu consentimento. E se eu mudar de ideia, eu posso revogar ele a qualquer tempo. Tá? Então, esse é o mesmo caso aqui da reprodução. E aqui tem uma implicação ainda maior, porque a gente estaria forçando uma parentalidade. A gente estaria forçando que o genitor, porque formou embriões, teria que ter um vínculo parental. Um dado interessante para vocês, que na Itália, na verdade, na Itália, depois de formado o embrião, ele tem que ser implantado em útero, tá? Não pode descartar os embriões na Itália, porque eles são considerados como vida. Então, para vocês verem como cada país tem uma interpretação diferente, tá bom? Então, esse caso aqui, a gente tinha um termo que o marido deixou, né, na clínica, na época, quando eles foram fazer a reprodução, ele assinou, então, um termo dizendo que, no caso de divórcio, esses embriões vão pertencer à esposa. E é isso que ela estava reivindicando também judicialmente, dizendo que ele não podia agora querer descartar esses embriões, porque lá naquela época ele tinha dito que ficaria para ela se eles se divorciassem. E aí os magistrados entenderam que não caberia forçar essa parentalidade, né? Porque a gente não está falando de bens materiais em que existe uma força executiva do contrato, né? Não se aplica o pacta sunt servanda, aquele princípio contratual, quando a gente está falando de bens existenciais, tá? Então, aqui a última frase para vocês. A julgadora destacou que, no caso dos casais que optam pela fertilização in vitro, um dos cônjuges ou ex-cônjuges pode alterar ou revogar a vontade com relação ao embrião criopreservado.
ante os princípios da paternidade responsável e da autodeterminação, um ou ambos os cônjuges durante o casamento ou ex-cônjuges que se valerem da fertilização in vitro homóloga podem, no livre exercício daqueles princípios, individual ou conjuntamente, decidirem não mais seguir adiante com o projeto parental, antes iniciado, o que enseja o descarte, então, desses embriões criopreservados. Em outras palavras, a vontade procriacional pode ser alterada, revogada, de maneira legítima e válida, até a implantação do embrião criopreservado. Haja vista que a paternidade, sempre responsável, deve ser um ato voluntário e fruto do exercício da autodeterminação de cada pessoa, e não algo que é imposto, né? Não cabe o Estado a ninguém, nenhum ente privado, forçar a parentalidade. Então, não houve impedimento para se descartar esses embriões excedentários, e essa foi, então, a decisão nesse processo do TJ do Distrito Federal. Agora, lembra que eu falei ali para vocês, eu talvez devia ter invertido os slides agora falando, mas quando eu falei para vocês aqui desse artigo 17 do CNJ, sobre ter documentos da clínica quando a gente vai registrar a criança, fruto de reprodução assistida, o que está acontecendo atualmente? Tem se falado muito na mídia. A inseminação caseira. O que acontece? A reprodução assistida é uma técnica relativamente cara, custosa, tá? E diante disso, alguns casais homoafetivos femininos e heterossexuais, mas que o problema é a questão masculina, né? No caso de um casal homoafetivo feminino, precisaria do sêmen, um casal heteroafetivo por infertilidade masculina precisaria também do sêmen. Então, esses casais têm buscado, têm sido reportado cada vez mais doadores em redes sociais, em vários nichos assim de comunicação que fazem essa propaganda que eles são doadores de gametas, fora de qualquer tipo de clínica. Então, as partes vão na casa dessa pessoa, eles dizem que eles só cobram, talvez, para elas dormirem na casa deles. Tem reportagem, depois posso mandar para o professor, mandar para vocês. E aí eles... ao meu ver, é meio difícil realmente eles não cobrarem nenhuma contraprestação. Mas sim, pode ser que exista ali uma pessoa, por liberalidade, querer doar o seu gameta para quem for. Mas vejam bem, aqui a gente está falando de uma inseminação caseira, ou seja, pegar esse sêmen numa seringa e fazer injetar na mulher e realizar essa reprodução sem nenhuma técnica médica. Porém, gente, a gente não teve aí um exame dessa amostra biológica para ver se ela tem alguma questão de doença, talvez sexualmente transmissível, não teve qualquer tipo de registro oficial, como é feito nos bancos de gametas, seja no exterior, seja aqui no Brasil, sobre a possibilidade de quantas doações podem ser feitas com a mesma amostra, né? É limitado esse número, justamente para um mesmo doador não ter vários filhos. Então, isso na inseminação caseira não se tem esse cuidado. O anonimato também não existe, as pessoas conhecem esse doador. E aí fica a grande questão, que será que não pode se pleitear alimentos depois desse menor? Não pode vir a querer esses alimentos? Não pode fazer uma investigação de paternidade? Esse pai poderia se exonerar disso? Não teria essa responsabilidade? Isso é uma questão. E a outra questão que tem a ver com aquele artigo 17 do provimento 63 do CNJ é que não é possível para esses casais registrarem extrajudicialmente essas crianças no nome dos dois. Por quê? Porque chegam lá, foi feito através de uma doação, então aquele pai não vai registrar, o doador não é o pai, o pai que vai ser o pai registral, não é? Ele faz uma doação. Então, e não tem nenhum documento da clínica. Isso é uma exigência do registro civil para poder fazer o registro extrajudicial. Desse modo, esses casais têm entrado judicialmente para buscar o registro, então, do pai ou da mãe que teve ali não teve o seu material biológico envolvido na reprodução. E assim, tem se reportado que de pronto, né, logo, liminarmente, se dá esse registro de maternidade ou paternidade socioafetiva, porque sim, né, a gente sabe que o princípio do direito de família brasileiro é o afeto que forma esses vínculos familiares. Então, claro, nada mais justo que conseguir realmente registrar essa criança em nome dos seus pais reais, os pais
que vão ser os futuros. Mas sim, é uma forma de não passar pela clínica e tem todos os ônus e bônus, né? A questão também financeira pesa aí nessas situações. Então, aqui eu trouxe para vocês tudo isso. É um tema extremamente... Aqui eu trouxe... para quem, se vocês tiverem interesse, aqui é um caso que teve essa situação do registro de nascimento. É um dos, né? Porque existem vários já que foram reportados, mas que foi registrada essa filha no nome das duas mães, tá? Através de inseminação caseira. Então, gente, é isso que eu preparei para hoje. Eu quero abrir para vocês para o debate, se alguém tiver alguma questão. É um tema extremamente, realmente, cheio de questões. Não espero não ter confundido muito vocês e não ter sido muito, digamos assim, acadêmica, porque depois de tanto estudar o assunto, às vezes a gente fica meio com esse vício de falar muito de forma que às vezes os outros não entendem, mas a gente que está lendo tantas vezes o mesmo assunto já está acostumado. Mas então, se tiverem dúvidas, me coloco aqui à disposição. Obrigada de novo. Foi excelente. Sempre que a professora Mariana vem nos visitar na PUC, em outros eventos, a gente aprende demais. E o vocabulário, eu brinco assim, infelizmente ele é super técnico, porque envolve termos da medicina e das ciências da saúde. Então, cada vez que eu vou falar o termo embrião, que eu vou falar o termo gametas, eu fico também com algum receio de eventualmente me equivocar. Mas olha que legal essa situação, a Daniela, a Nádia, a Milena, a Lízia, a Marcelo, que eu estou vendo aqui na tela, a Suelen também, a Luciana, a Ricardo, que a professora Mariana trouxe. Vamos ver, vamos falar em cima desses casos concretos que ela apresentou, que eu anotei aqui, tá? Primeiro, na ordem da Mariana. Primeiro, ela mostrou um caso do STJ, em que, vamos imaginar a situação, Joaquim e Paula, pior de tudo, eu usava o termo Mariana, o nome Mariana, eu sempre falava Joaquim e Mariana. Quando tem a Mariana aqui, eu falava Joaquim e Paula, para não confundir, formavam um embrião, porque eles eram casados. E aí, o Joaquim abruptamente faleceu no exemplo. O primeiro caso perguntava, será que era razoável, após a morte de Joaquim, Paula implantar o embrião que foi formado em vida pelo casal? Questão super delicada. E nesse primeiro caso do STJ, o STJ, por maioria, o que significa isso? Por 3 votos a 2, no caso, considerou que não haveria uma prova cabal, dando conta que Joaquim desejava ser pai após a sua morte. E aí, se eu perguntasse para o Marcelo, que está aí, Marcelo, você deseja ser pai após a sua morte? Que o senhor diria? É que é difícil descolar da tua situação real, né, professor? Em tese, né? É claro que talvez do interesse específico de um grande amor pela esposa e que ela teria exacerbadamente esse desejo de maternidade, talvez eu me direcionasse para sim, não um desejo pessoal, mas uma consideração ao amor do relacionamento, né? Obviamente que aquelas questões de ser pai póstumamente, não vejo muito sentido nisso, né? E aí eu pergunto assim, a Nádia vai ser a esposa no exemplo, que é o nome da minha mãe, a Nádia, tá? Nádia é o nome da minha mãe. Então, assim, imaginar que Nádia e Marcelo são casados e vão numa clínica de reprodução assistida. A grande dúvida, será que o casal, Nádia e Marcelo, ao formar os embriões, imaginou a possibilidade que um deles poderia falecer e que esses embriões estariam livres para serem implantados? Ou os casais, em geral, imaginam que, quando vão numa clínica, presumem que os dois estarão vivos e serão pais do bebê que vai nascer durante a sua vida? Nádia, o que você acha? Essa era a questão de fundo do STJ, né? Os ministros tiveram que supor, que imaginar qual seria o desejo do casal quando foi na clínica. Só que o marido não estava mais aqui para revelar o seu desejo. Está no céu, faleceu. Aí a pergunta é sobre que os casais precisam... Aí, no caso concreto, os filhos diziam assim, meu pai não deu autorização para ser novamente pai após a sua morte. E a esposa, viúva agora, dizendo,
Não, para mim ficou claro que se ele falecesse, ele seria pai no futuro. É complicado. Complicado demais, né? Uhum. Aí o STJ disse, né, por 3-2, que não havia uma comprovação muito segura de que efetivamente o cidadão queria ser pai após a morte. E que, portanto, a viúva não poderia implantar esses embriões. É isso, Mariana? Fiz uma tradução. Exatamente isso. Estava só respondendo aqui. Exatamente isso. Que ela, no caso, assim, ali, eles tinham feito um documento, mas o documento ele não era porque vocês não devem ter visto, né? Eu já vi, mas os documentos da clínica, eles fazem um documento meio genérico e aí não é específico exatamente. Fala ali do caso de falecimento, mas não fala da questão relativa especificamente se diz que a titularidade vai ficar com ela, destinação em caso de morte, mas não fala destinação em caso de morte para implante do embrião e procriação pós-mortem. Não fala isso, só fala da destinação. Então, não pode se presumir a partir disso que está dando uma autorização para realmente ser genitor. Só que, aqui, falando para vocês, já teve casos na jurisprudência, mas estão desatualizados, porque esse foi o mais recente, em que não tinha autorização específica e, diante do caso concreto, entenderam que sim, que ele, no caso, o falecido, queria realmente seguir esse projeto parental. Porque vejam que situação peculiar, né? Talvez, caso a caso, traga decisões diferentes. Nesse caso, que foi diferente, era um casal que estava usando da técnica, porque é um procedimento que vai aos poucos. Primeiro tu faz, né? Tira os óvulos, depois o sêmen, forma um embrião. Então, não é uma coisa que tu vai um dia e resolve. E aí, esse casal estava já formando os embriões, ia ter um implante. E nisso, ele trabalhava, viajava de carro, sofreu um acidente e faleceu no meio desse tratamento. E não tinha qualquer tipo de autorização, nada nesse sentido, mas entenderam que sim, que cabia permitir, né? A corte entendeu, porque... nesse caso, presumiu que era a intenção dele realmente realizar esse projeto parental. Mas hoje a jurisprudência atualizada diz isso, e aí a orientação que é dada para as clínicas é que fale sobre isso com os pacientes, né? Porque muitas vezes os médicos não se atentam a ter realmente uma conversa sobre as implicações jurídicas relativas a essa situação. E aí depois as partes podem, inclusive, mencionar que não foram avisadas e daqui a pouco entrar com alguma indenização contra a clínica. Nossa, ninguém nunca me disse isso, não foi abordado comigo essas possibilidades. Então, muitas nuances da situação, assim. É bastante delicado, né? Bem delicada essa situação. Que a gente tem que presumir qual seria a vontade das pessoas quando procurarem. Por isso, mais seguro, ninguém quer pensar nisso, né? Ninguém quer... Nossa, eu tô pensando aqui em ser pai, vou lá agora fazer uma autorização expressa com reconhecimento de firma que se eu morrer, pode usar no material. Porque ninguém deseja, né? Às vezes as pessoas até têm medo, que nem no testamento, que vai dar azar. Exato. E falar de morte é um tabu ainda no Brasil. E no segundo caso, pessoal, olha que interessante o segundo caso. A professora Mariana, inclusive, fez um vídeo a respeito dessa decisão do Tribunal do Distrito Federal. Depois eu vou encaminhar para vocês durante a semana no Ambiente Mudo. Mas aqui ninguém morreu. Mas compareceram na clínica, agora eu vou colocar a Daniela, que está aí, a Daniela e o Ricardo. E fizeram alguns embriões, 2 ou 3, criaram os embriões. E aí se divorciaram. E a Daniela queria implantar o embrião para ser mãe. E o Ricardo falando, peraí, eu formei o embrião para ser pai com a Daniela, imaginando que nós estaríamos juntos e não divorciados. E, de novo, surge a dúvida. Mas agora o Ricardo está vivo. E ele vai dizer no exemplo, eu não quero ser pai. E aí, Daniela, e aí, Milena, e aí, Ricardo, o que vocês acham desse segundo caso? Lísia também, se quiser falar. Como parte interessada, professor? Fala aí. Na verdade, assim, são duas situações. Para mim, a primeira é bastante clara. Desculpe quem diverge, mas para mim é bastante claro. Se houve, durante
a constância do casamento, a pessoa tinha todo um planejamento, ela foi numa clínica, ela doou material, ela tinha uma intenção, tá? Infelizmente, abruptamente, a vida dela foi interrompida. Eu não posso dizer que ele tinha dúvida quanto a isso, não tem por que pensar em dúvida quanto a isso. Agora, quando há um divórcio, já tem uma manifesta uma situação de que eu não pretendo ter mais vínculo com aquela pessoa, tá? E se eu tiver um filho, esses laços vão se manter. E talvez assim, eu lutaria pelo meu direito de não ter a concepção dessa criança. Ok, foi a caminho da decisão do TJDF, dizendo que não se pode obrigar alguém a ser pai, nesse segundo exemplo, contra a vontade. Boa noite, professor. E aí, Lísia, fala aí tua contribuição. Eu vi os materiais de aula, enfim, eu cheguei um pouquinho depois, peço desculpas. Com relação a esse tema, é realmente bem complexo, né? Mas eu tenho uma certa implicância com a decisão no tocante a esse segundo caso, né? Os pais o casal que se separa, né? Mas que inicialmente teve uma pretensão, né, da inseminação artificial, porque assinaram um contrato, né? Assinaram um contrato, né? Cientes de que futuramente poderiam vir a se separar, enfim, com plena capacidade de discernimento, né, quanto ao ato. Então, independente de divórcio ou não, uma vez que foi acordado naquele momento, firmado aquele acordo ali, registrado no momento da coleta, né, eu entendo que depende, né, de qual é o ponto de vista que vai ser alegado ali para dar uma segunda opção, né, e não simplesmente dizer não tem direito porque o cara não é obrigado a ser pai, porque afinal de contas não estão mais juntos, mas inicialmente eles tiveram uma decisão, né? Então, assim, porque aí fica tudo muito inconstante, né? Hoje eu estou contigo, amanhã eu posso não estar, mas e aquele desejo? A qualquer momento pode mudar também, mas naquele momento, né? Porque é no calor da emoção que tu faz um contrato, então tu tem que ter a palavra, tu tem que firmar ela, né? Deixa a mulher ter um filho, o cara não... Só que aí tem a questão da responsabilidade, né? E a segunda, o primeiro caso é interessante também, porque imagina, faleceu, né? Independente de ser no curso aí do próprio tratamento, ou se nem chegou a acontecer o tratamento, mas houve uma autorização, né? Houve autorização. Isso me basta, né, na minha percepção. Só que é engraçado tu pensar assim, a criança lá, o adolescente já, 12, 13 aninhos, né? E os teus pais, que idade é teu pai? Meu pai faleceu há 24 anos, mas não tem só 12. Engraçado pensar na questão de direito, de herança e tudo mais, com nascimento posterior à morte, né? Então, são quebras de paradigmas, é bem interessante, assim, de avaliar, né? É complexo, mas não pode ser, assim, muito de uma visão... O professor Miguel Reale, que fez o nosso código, disse que propositadamente ele não queria se envolver nesse tipo de discussão, porque ele sabia que, após 2003, quando entrou em vigor o código, a medicina e o direito iriam evoluir muito, assim como a sociedade. E já adiantando uma matéria que vocês vão estudar semestre que vem, o Código Civil se posiciona de uma maneira bem clara, dizendo que o feto ele vai ter direito à herança, se ele nascer com vida. Mas o Código Civil não é nada claro a respeito desses embriões que estão, como disse a professora Mariana, crioconservados. Estão congelados. E aí, o inventário é feito hoje. Eu recebo os bens, uso os bens que ganho no inventário. E daqui 20 anos nasce um irmão que teria direito à mesma herança que eu. É uma situação que vocês vão estudar no semestre que vem, e vocês já presumiram, eu coloquei ali no chat também, que é delicadíssima para a gente pensando. Nós vamos ter uma semana específica para falar só de filiação. Deve ser no final de setembro, aqui na nossa disciplina. E eu vou chamar outros especialistas nos nossos outros encontros síncronos para falar desses temas delicados e também para falar sobre carreira profissional, do direito de família e na advocacia em geral. Então, colegas, chegamos às 19h30 já. Agradeço demais a participação de vocês. Eu estou disponível no Moodle, eu estou disponível no... como é que se chama? No Instagram, que muitos de vocês têm, e estou disponível
todos os canais e-mail que vocês conseguem me acessar. A Luciana quer se manifestar, por favor. Não sei, a mãozinha ali. Eu também. Ai, professor, Por favor. estava excelente a aula de hoje, olha, parabéns, tá? Mas eu entrei uns minutinhos atrasada, então eu perdi alguma parte da explicação, eu acho, sobre os grupos de trabalho, e eu tenho uma dúvida. É possível eu fazer a pergunta ou o senhor quer que eu coloque lá na... Com certeza é possível fazer a pergunta. Eu já aproveito para pedir o seguinte: eu recebo muitos e-mails individuais com as mesmas dúvidas. Então, eu pediria também que nas próximas semanas vocês colocassem as dúvidas, pessoal que está assistindo a aula gravada depois, no ambiente de fórum de dúvidas, que aí eu consigo responder para todo mundo. Mas sempre nos encontros síncronos, por favor, vocês me tragam essas dúvidas, que também serve para isso o nosso encontro síncrono. Fala, Luciana. Tá. Eu fiquei atrapalhada, foi com não sei, o sorteio, enfim, se eu entendi direito qual é que é o acórdão do meu grupo. Tá. Entendeu? Tu deve ter recebido uma informação e uma mensagem. Qual é o número do teu grupo? Tem um número ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Pois é, eu ainda não localizei essa mensagem, se eu já recebi. Eu entrei aqui no site, olho, no Moodle, não é? E eu estou assim, ó, diz grupo de trabalho 1 GT33. GT33. Isso. Olha, eu não me lembro de ter 33. Pois é, entendeu a minha dúvida? Porque eu e mais 2 colegas estamos nesse GT33. Então, GT33. Eu vou ter que dar uma olhada no ambiente Moodle, mas tem que ter a indicação, o GT33, qual é o acórdão que vocês vão ter que analisar. Então, eu já vou mandar um e-mail agora, vou olhar o Moodle acabando agora o nosso encontro, e vou mandar um aviso para vocês a esse respeito. Tá. Muito obrigada, professor. Tá, vou ter que dar uma olhada no Moodle ali. É porque, na verdade, no Moodle tem uma série de grupos, tá? E muito mais do que o número de acórdãos. Aí eu fiquei na dúvida se iriam se repetir os acórdãos entre os diversos grupos, porque como eu sei que o universo é enorme dos alunos online, Sim. Então eu não sabia como é que ficava essa divisão. Eu selecionei em torno de 12 acórdãos, né, nessa primeira atividade. Sim, vai ter grupos com o mesmo acórdão. Eu estou tentando descobrir aqui. Se algum colega souber a resposta, quiser se manifestar, por favor. Eu acho que o meu é G24 até, ele também é um número alto ali, que eu também não consegui, até o momento, saber qual é o acórdão. Então, calma aí, nós vamos ter que descobrir isso aqui. Professor, só quero consignar para não mudar. O GT1 é acórdão 1, que o trabalho já está pronto. Tá. Não, tá bem, não tem problema. Isso aí tá... Quero consignar, inclusive, para os colegas. Acórdão 1, grupo 1 já desdobrou. Eu estou clicando aqui, estou tentando descobrir. Eu fui até fui convidar o colega Marcelo para fazer parte do grupo, já estava fechado. O cara é muito requisitado. Professor, eu queria fazer uma pergunta para a professora Mariana. Por favor. Mariana, tudo bom? Alô, Mariana? Oi, estava tirando aqui que eu estava fechado Desculpe. no microfone. Tá, tudo bem? Bom. Me surgiu uma curiosidade. Por acaso, tu é parente do doutor Eduardo Passos? Sim, é meu pai. Meu interesse nesse tema. Sim. Eu imaginei, mas não tinha certeza. Então, é assim, ó, eu quero tornar público aqui, eu faço questão disso. Eu estava aguardando, eu estava mais prestando assim, atenção no momento em que eu teria brecha do que aí em alguns detalhes, até porque os detalhes eu posso depois recorrer à gravação da aula. Tá? Mas assim, ó, teu pai é um encanto e eu quero dizer que o meu filho hoje tem 17 anos e ele está aqui no mundo graças a teu pai e também ao doutor Cristiano Salazar. Tá? Muito obrigado. Transmita esse agradecimento para ele do fundo do coração. Que legal saber disso, Ricardo. Vou falar para ele, ele vai ficar muito feliz. Eu também fico muito feliz. Sim, imagino. Nossa, assim, foi uma... Assim, a gente está falando de um desejo de um casal, sabe? Que enfrenta uma diversidade reprodutiva, e aí tem toda uma técnica, e, enfim, foi uma criança criada com muito amor, hoje é uma
uma pessoa que eu tenho muito orgulho, e se eu vou resgatar, assim, sabe, quem participou de todo esse processo, eu acho que todo mundo passou energia muito legal para essa criatura, que hoje chama-se João Pedro, tem 17 anos, então um grande abraço para o teu pai. Muito obrigado. Obrigada, que bom, que legal isso. Tá, valeu, tchau, tchau. Que bom. Uma vez, sabe, Ricardo, eu estava assistindo uma palestra da professora Mariana, em São Paulo, tá? Ela era online, né? Ela estava aqui. E tinha um médico próximo de mim. E aí o médico escutou um trecho da Mariana e falou assim, mas tem um grande amigo meu, um profissional muito competente, Eduardo Passos, pergunta para ela o que ela é do médico, que é especialista em reprodução assistida, professor da URGS da matéria, Eduardo Passos. Aí eu perguntei para a Mariana e que fico muito feliz de propiciar esse encontro de vocês aí e que tenha dado super certo essa... Meu filho é um dos milhares aí que estão aí, graças à doutora Passos. Que legal. Que bom, então. Estamos muito felizes. Eu já estou em contato, Luciana, com a PUC, já mandei aqui umas fotos para te responder a questão ali no... Claro, obrigada, professor. Tá. Então, assim, ó, pessoal, fico muito feliz com esse encontro de hoje. Então, logo eu descubro uma outra palestra da professora Mariana Passos, a participação dela em algum congresso, alguma aula, eu divulgo no meu Instagram sempre. E, com certeza, ela é muito gentil, ela sempre está disponível para nos visitar na PUC, quem sabe num evento presencial ainda esse semestre. Valeu, turma! Valeu. Obrigada de novo, gente. Boa noite, adorei participar. Bom fim de semana. Obrigado. Tchau. Valeu, turma. Abraço. Outro.